Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional. Agradeço as suas palavras e as indicações para que façamos um conjunto de exercícios e devolvo-lhe dizendo e pedindo que faça também um exercício, Sra. Secretária. Associe a esses indicadores estatísticos do INE a análise da percentagem de pessoas que estariam em situação de pobreza caso não existissem transferências sociais, Sra. Secretária. E nessa situação, nesse caso que é altamente assustador, quando temos mais de 40 pessoas que estariam em situação de pobreza se não fossem as transferências sociais, nesse quadro, tentemos compreender o motivo que conduz a esta situação, Sra. Secretária. E deixe que lhe diga que é com enorme surpresa que nem no programa, nem nas suas palavras, ouvimos uma referência, uma linha ao estudo de caracterização da pobreza da região autónoma da Madeira, há bem pouco tempo apresentado, curiosamente, o primeiro único estudo de caracterização da pobreza da região autónoma da Madeira em quase 50 anos de autonomia regional, e a Sra. Secretária nenhuma palavra menciona. Senhora Secretária, a área social tem método. Há muito que se profissionalizou o apoio social, o trabalho social, as várias profissões. Há um conjunto de competências, de capacidades, de habilidades, há método, há uma base científica. Portanto, há anos que deixou de ser intuitivo, filantrópico e meramente doutrinário, Sra. Secretária. E não é aquilo que se pensa saber ou aquilo que sempre se ouviu dizer que vai justificar a situação em que nos encontramos. Dizer, por exemplo, que a pobreza na Madeira é uma consequência do álcool e das drogas mostra claramente que é preciso olhar para além dos indicadores do INE, para os estudos e principalmente contactar com as pessoas que trabalham no terreno, Sra. Secretária. E se tivesse referido e olhado com atenção para o estudo de caracterização da pobreza, verificava que, por exemplo, um número claramente preocupante é que temos 15,7% dos trabalhadores nesta situação, em risco de pobreza. São quase 16% das pessoas que trabalham, recebem o seu vencimento, mas não conseguem de maneira nenhuma fazer face às despesas do seu dia-a-dia. A Sra. Secretária referiu o exemplo de acordos coletivos de trabalho, nomeadamente aqui, penso eu, perspectivando a questão das IPSS. Relembro-lhe tanto as ajudantes domiciliárias como as técnicas de apoio as técnicas auxiliares de apoio domiciliário, que neste momento aquilo que nós temos é profissionais a fazer o mesmo, mas a receber um valor completamente diferente, Sra. Secretária. E mais, o curioso é que é o próprio Estado que está a empobrecer estas trabalhadoras, sejam de apoio domiciliário, sejam qualquer trabalhadora ou trabalhador de uma IPSS, Sra. Secretária. E nós temos de ir muito mais além de meras palavras, porque palavras, sejam elas proferidas ou escritas, já o fez o Governo Regional no orçamento quando referiu que o subsídio de insularidade seria para todos os trabalhadores do setor social e do setor privado. E já termino, Sra. Secretária, e aqui questiono de forma muito direta. Neste momento, está ou não está, em que moldes está a ser perspectivado, quer o subsídio de insularidade aos trabalhadores do social do privado, quer estes acordos coletivos de trabalho para a valorização dos profissionais. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada Linda Pereira, do JPP. Obrigada, Sra. Secretária. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Sra. Presidente, peço desculpa pelo lapso, passei por si. Desejar-lhe um mandato profícuo em prol de todos nós, porto-santenses e madeirenses, e começo exatamente a falar pela Madeira, que tem sido assolada nos últimos tempos, com algumas notícias que, não devendo ser politizadas, têm a obrigatoriedade de nos fazer refletir, principalmente os intervenientes políticos, pois, como defende a Sra. Secretária, proteger as crianças é, antes de tudo, um compromisso coletivo. O volume processual das nossas CPCJ, nomeadamente as que apresentam maior número de processos ativos, Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos e Machico, e a relação desses mesmos processos com os comissários das equipas e os tempos de afetação desses mesmos comissários, normalmente parciais e insuficientes para dar o devido acompanhamento
aos casos que gerem, tem preocupado todas estas equipas. A minha pergunta é, atendendo a que, sob a alçada da sua Secretaria, foi criada a Coordenação Regional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens da RAM, este nome é comprido, peço desculpa, mas tive mesmo que o ler, e está decretado também, portanto, em documento legal, como pensa esta coordenação, peço desculpa, articular com os serviços de origem, com os responsáveis máximos das entidades, nomeadamente fazer um forcing na designação de membros para integrar, preferencialmente a tempo inteiro, membros nestas mesmas comissões. Em segundo lugar, este programa preconiza programas de apoio direcionados à promoção e aumento das competências profissionais, sociais e pessoais dos cidadãos. No que diz respeito à promoção de programas para a capacitação e empoderamento das famílias, podemos referir o programa Os Anos Incríveis, virado para a infância, e o programa Mais Família, Mais Jovem, virado para a adolescência, ambos implementados em horário laboral, o que faz com que muitos pais não se possam deslocar até aos locais onde os programas são implementados, porque arranjam aqui algumas chatices com as entidades patronais. Muitas destas famílias não só querem participar, como precisam de participar, precisam de ser capacitados e empoderados relativamente às suas situações familiares, às problemáticas que têm nas suas famílias e precisam de um apoio que é feito por estes programas que são da sua Secretaria e que só existem em horário de trabalho. Estas famílias têm já agendas extremamente lotadas, terapias a quase todas as horas, muitas vezes pagas pelos próprios bolsos, porque as listas de espera são grandes, como sabe, e muitas vezes à custa de um sacrifício financeiro e de agilização das suas agendas diárias muito grande. Portanto, de que forma a vossa Secretaria, a nossa Secretaria, poderá ajudar estas famílias a frequentar estes programas? Terminou o seu tempo, Sra. Deputada. Desculpa? Terminou o seu tempo. Peço desculpa, só para terminar. Sei que pontualmente há famílias que conseguem concertar horários e isto é de louvar também por parte de quem dinamiza o programa, mas perde-se um bocadinho a dinâmica dos grupos de paz. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada do JPP, Mária Sequia. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional. Apenas relembrar que há pouco, não sei se de forma intencional ou não esclareceu relativamente ao subsídio de insularidade, para nos dizer, afinal, quem é que fala a verdade. Se é a Sra. Secretária que publicamente e junto das IPSS referiu que o Governo quer subir salários e estuda o subsídio de insularidade no privado, aliás, como já se está plasmado no orçamento, ou o Sr. Presidente do Governo Regional que ontem disse perentoriamente que o PSD nunca se comprometeu com o subsídio de insularidade. A questão é simples. Foi apenas uma promessa em vão aos trabalhadores das IPSS, sim ou não? O subsídio de insularidade vai avançar ou não para estas trabalhadoras e estes trabalhadores? Passando a uma segunda questão, o estudo de caracterização da pobreza comprova que realmente os idosos são um grupo social altamente vulnerável à pobreza, vivem em grande número em isolamento e solidão social e, Sra. Secretária, os idosos também querem mais. Os idosos, digo mais, eles precisam de mais. E as estruturas e os equipamentos que estão a ser prometidos agora, como que por milagre e tudo espera pelo PRR, Sra. Secretária, já são equipamentos e estruturas prometidas e que se arrastam há anos. Centros de dia, centros de noite, lares, centros comunitários, centros de convívio. Portanto, não foi uma moção de censura, nem foi uma instabilidade de um ano que vem atrasar e que vem parar aqui os serviços que têm de ser dados e é um direito dos idosos, Sra. Secretária. Portanto, diga-nos de forma clara quando é que os idosos poderão ver salvaguardados os seus direitos e terem uma resposta como deve ser àquilo que são as suas necessidades. Fala também no programa da revisão do Estatuto do Cuidador Informal, Sra. Secretária, e no programa diz apenas que será através de formação. Cito.
Senhora Secretária, sabe muito bem que o Estatuto precisa de uma revisão muito mais aprofundada e, inclusive, é precisa do cumprimento dos direitos dos cuidadores, nomeadamente o descanso. Isto é apenas um exemplo, Senhora Secretária. Portanto, a questão é simples. Em que é que se refere exatamente quando diz que haverá revisão do Estatuto e se estarão ou não os direitos dos cuidadores informais salvaguardados? Por fim, questiono de forma muito direta, Senhora Secretária, é desta que vamos ver cumprido as promessas das anteriores secretárias regionais com a contratação de mais ajudantes domiciliárias, Senhora Secretária? Há um desespero, há uma sobrecarga sobre-humana mesmo sobre estas mulheres que diariamente dão um apoio e muitas vezes são a única visita à casa destes idosos, Senhora Secretária. Obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada Lina Pereira. Obrigada, Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, Senhora Secretária. Ficou por responder a minha questão sobre os programas de capacitação parental, julgo que por lapso. No seguimento dos programas, sabendo que a primeira infância é fundamental para as aquisições básicas do desenvolvimento e que a intervenção deverá funcionar em rede de forma integrada, contínua e o mais precocemente possível, os programas revestem-se de grande importância preventiva. Neste sentido, pergunto que outras modalidades de apoio e orientação podem ser garantidas pela Segurança Social da Madeira às famílias da região, sendo que um dos principais problemas é a falta de profissionais a operar no ativo, levando a que muitas famílias tenham, novamente, de recorrer ao privado, apesar de condições financeiras muito desfavoráveis. Estas famílias desesperam por estes apoios e, atendendo a que a Segurança Social deverá facilitar o acesso das mesmas ao apoio financeiro, terapias, atividades e serviços de apoio social, pergunto, no âmbito da sua Secretaria, que estratégias foram pensadas para estes próximos 4 anos de governação. Queria ainda, antes de terminar, dar uma palavra de apreço a todos os profissionais que intervêm nesta área, na saúde, na educação e nos serviços sociais, pois são eles que operam milagres nestas famílias e nestas crianças, muitas vezes à custa da sua própria vida pessoal e do seu horário de trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Maria José Spínola, do JPP. Senhora Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Secretário, sabemos todos que gostamos de acolher e dar as boas-vindas e boas condições a quem escolhe o destino Madeira. A dinâmica à volta do sector do turismo, que cada vez mais se afirma como motor da nossa economia, depende da efetiva capacidade de darmos condições de segurança aos nossos visitantes e deverá mobilizar-nos a todos para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para evitar as fatalidades que nos últimos anos temos assistido. Sobre nós pende um acréscimo dever de responsabilidade nas decisões que garantirão a implementação de condições de segurança dos madeirenses, porto-santenses, assim como todos os demais visitantes, quer sejam eles nacionais ou estrangeiros. Senhor Secretário, neste sentido, deixo uma questão muito concreta e para a qual, sem rodeios, agradeço a sua resposta. Questão esta, que é exemplo de outras que se assiste por toda a região autónoma da Madeira. Deixo a questão. Pretende o Governo Regional, e mais concretamente a sua Secretaria, garantir verbas para executar a segunda fase das obras urgentes de limpeza e consolidação da escarpa sobranceira à marginal da Vila da Calheta? Obra de extrema importância para a qual o município da Calheta nunca terá capacidade financeira para executar. Esta é a única questão concreta que tenho para fazer ao Sr. Secretário. Agradeço a sua resposta. Muito obrigada, Sr. Deputado do JPP, Basílio Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Secretário. O Sr. Secretário fez a apologia, vou fazer o contraditório. Vou começar por repor a verdade. Quando, durante estes 3 dias, discutimos o programa de governo, a bancada do PSD tentou imputar à oposição a responsabilidade pela crise política.
Mas a verdade é que a crise política iniciou-se com a chegada do avião militar a Santa Cruz e com a envolvência do governo do PSD nos casos judiciais, na constituição de vários membros do governo como arguidos. Portanto, quem foi responsável pela crise política foi o PSD. Não podemos querer reescrever a história como se fôssemos um regime ditatorial ou fascista. Lamento muito. Vocês iniciaram, depois, agora, damos por concluído. Vamos ao trabalho. E esse trabalho, Sr. Secretário, implica duas coisas. No programa de governo, fala-se sobre a nova unidade local de saúde do Porto Santo. Só não diz quando e como é que as obras vão arrancar. Porque, de facto, a obra está parada. E os porto-santenses não têm que pagar mais do que o estritamente necessário pela balbúrdia política em que o PSD iniciou esse mergulho. E, portanto, Sr. Secretário, a questão que lhe coloco é quando e como é que teremos o arranque e a finalização da nova unidade local de saúde no Porto Santo, que é um bem essencial, deveria estar até para além de qualquer questão política, qualquer debate. Além disso, Sr. Secretário, já o disse ao Sr. Presidente, reafirmo aqui, é necessário entregar as casas que estão prontas no sítio das Matas, no Porto Santo. É urgente, as famílias necessitam desse bem. Aliás, a habitação e a saúde é um direito constitucional, tem que ser garantido, tem que estar acima das questões políticas. E, portanto, Sr. Secretário, peço-lhe que exerça a influência necessária no cumprimento desses direitos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado do JPP, Sr. Deputado Carlos Silva. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário, Vossa Excelência afirmou, e bem, o programa de governo não é um orçamento. É verdade, não é um orçamento, mas reflete um conjunto de intenções e prioridades de quem nos governa. E as prioridades do governo relativamente às infraestruturas e equipamentos vai para aumentar a oferta de campos de golfe. E o Sr. Secretário já aqui afirmou, aumentar a oferta de campos de golfe. Sabe muito bem, Sr. Secretário, que já foram dezenas de milhões de euros gastos na Ponta de Pargo. Minha primeira pergunta é, Sr. Secretário, sabe qual o valor exato que foi gasto já nesse campo de golfe e qual o valor que falta ainda gastar para que ele se fique concluído no próximo ano? Quantos milhões, portanto, já foram gastos, quantos milhões é que falta? Porquê? Porque as prioridades do governo vai para o golfe e deixa de parte os lares. O Sr. Secretário sabe que um lar, para transformar a escola básica de primeiro, segundo e terceiro ciclos de São Jorge em lar, já está a demorar 5 anos. 5 anos ainda não foi feito. Portanto, as prioridades estão no golfe. O Sr. Secretário sabe, que disse há pouco, que a unidade de saúde local no Porto Santo pararam as obras. Mas as obras do campo de golfe na Ponta de Pargo não pararam. Portanto, aqui se vê as prioridades. Construir, o Sr. Secretário falou em construir casas, habitação, tem 800 casas que vão ser entregues. Muito bem, sim senhor. Construir com o dinheiro do PRR. Portanto, o orçamento do Governo Regional, nada. PRR a governar com o dinheiro dos outros, com o dinheiro que vem do PRR. Sr. Secretário, reabilitar a rede escolar. A minha pergunta é muito simples. Vai a sua Secretaria reabilitar equipamentos escolares, nomeadamente escolas, e a pensar na cor política das autarquias onde essas escolas estão sediadas ou não? Porque até agora tem acontecido assim. Eu vou-lhe dar um exemplo. Escola Básica Primeiro Ciclo de Santa Cruz, cobertura do polo desportivo, não. O Governo Regional não vai fazer. Até aqui os deputados do PSD foram fazer uma visita à escola, a diretora pediu, eles não disseram nada, não disseram que não, mas chegaram aqui, chumbaram a proposta. Mas a cobertura... Sr. Deputado, esgotou o seu tempo global. Já termino, Sr. Presidente. Do partido. Mas a cobertura do polo desportivo da Escola de Básica do Primeiro Ciclo do Jardim da Serra, cor política mesma do Governo, sim, já é o Governo que tem competência. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu apenas peço, Sr. Secretário, é que um relacionamento institucional com as autarquias locais não tenha cor política ou partidária. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP.